Olá, sou a Desirê Coelho, nutricionista e colunista de saúde aqui do Estadão, e vou falar para vocês sobre o texto dessa quinzena, que é sobre efeito platô no emagrecimento. E quando a gente fala de emagrecimento, existe muita confusão das pessoas, primeiro sobre a diferença entre perder peso e emagrecer. E isso me leva ao primeiro ponto da coluna, que é: será que você está usando um bom referencial do seu processo de emagrecimento? Isso porque a coisa mais fácil e mais prática no dia a dia que as pessoas usam é a balança. Mas a balança ela é extremamente limitada. E se você só usar a balança para avaliar o seu processo de emagrecimento, a chance de você ficar frustrado é muito grande. Por isso, tente usar outros referenciais, como roupa. Então, uma roupa sempre de referência, sempre a mesma roupa, uma foto ou outros aspectos que mostram que você está evoluindo. Número de vezes que você pede delivery, como é que está a qualidade do seu treino, e aí você sabe se você está evoluindo ou não no seu processo. Segundo passo importante é se você não está sendo permissivo ou permissiva demais com relação à alimentação. Muitas vezes, quando a pessoa começa num processo de emagrecimento e percebe que está indo bem, ela começa a se permitir algumas coisinhas que podem boicotar o processo de emagrecimento. Então, ficar atento ao seu comportamento, usar alguma ferramenta para monitorar essas rotinas de hábitos, um calendário, um diário alimentar, mas alguma coisa que mostre o que você está de fato fazendo, ajuda muito a diminuir esses episódios de permissividade. Terceiro ponto importante: será que a sua fome física está aumentando? Isso porque, dependendo do processo de emagrecimento da pessoa, a restrição alimentar pode estar muito intensa e aumentar muito a fome. Ou, quando a gente pensa nesse emagrecimento mais estético, a pessoa muitas vezes pode estar se colocando no limite. E aí, sabe aquela pessoa que quer perder aqueles 2 quilinhos de gordura, mas que já é magra na realidade? E aí o corpo ele pode ativar mecanismos compensatórios, e um desses mecanismos é aumentar a fome física. E aí um profissional qualificado pode te ajudar a entender um pouco mais sobre esse processo. E o último passo, mas não menos importante, é entender um pouquinho se é que o seu corpo quer emagrecer. Eu sei que as pessoas não gostam muito quando a gente fala disso, mas muitos tratam o processo de emagrecimento e o tecido adiposo como se fosse simplesmente uma questão de força de vontade. Se eu quero perder esses quilos, meu corpo ele simplesmente tem que responder ao meu desejo. Mas não é assim que funciona. O tecido adiposo é um órgão, né? E um órgão que se regula muito, comunica com todo o nosso corpo, com o cérebro, com o intestino, com músculos, entendendo o que está acontecendo, e ele pode ativar, como eu disse, mecanismos compensatórios, até mesmo para boicotar esse processo de emagrecimento. Claro que são casos muito específicos e a gente precisa entender qual que é o caso da pessoa que está enfrentando esse efeito platô. E para terminar, eu acho que tem uma outra questão que é importante, que a gente tem que falar, é que se você é adulto, tem que lembrar que o seu corpo ele não vai ficar mudando o tempo todo. O nosso corpo ele demora um tempo para processar algumas mudanças. Então, se você todo dia quer ver o peso diminuindo, que não vai acontecer, não é normal que isso aconteça, ou quer ver toda hora uma diferença no seu corpo, isso também pode ser frustrante. Então, se você saiu da adolescência, lembre, o seu corpo ele vai demorar um pouquinho para responder. Por isso, o mais importante quando a gente pensa em emagrecimento e perda de peso é a persistência dos hábitos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!